Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Queridos irmãos, estava pensando aqui sobre o texto da liturgia de hoje, tanto da primeira leitura quanto do Evangelho, e pensou naquilo que os discípulos estavam vivendo neste primeiro dia da ressurreição. Bem, era muita informação. Parece que nosso Senhor tem uma santa pressa de resolver logo todas as coisas, de salvar os seus, uma pressa de evangelizar. No mesmo dia ele aparece para as mulheres, no mesmo dia ele aparece para os discípulos de Emaús, no mesmo dia ele aparece depois no cenáculo para os 12. Cleofas e seu companheiro tinham acabado de voltar de Emaús. Eles estavam ainda falando da experiência que eles tiveram com o Senhor. É bem provável que ali naquele momento alguns dos 12 ainda não acreditavam nestes dois. E ao ver essa cena, quem vê de fora, hoje nós lemos e para nós é muito, muito mais fácil, para nós, porque nós sabemos que é um fato histórico. Hoje nós temos essa experiência da ressurreição. Hoje, após muitas Páscoas, nós já tocamos na ressurreição com a nossa fé. Para nós é muito mais fácil, mas imagina os discípulos que viram Jesus ser trucidado na cruz, na frente deles. É um misto de emoções. A primeira coisa que nosso Senhor faz quando aparece para eles é desejar-lhes a paz. É interessante porque nós estamos aqui no Evangelho de São Lucas e São João também narra a mesma coisa. Jesus entra onde eles estão e diz: a paz esteja convosco. Que esta paz que brota da ressurreição, é sobre isso que eu quero meditar hoje. Esta paz ela possa servir para nós de discernimento sobre a presença do Senhor. Existe uma paz, e é esta paz que somente a ressurreição pode oferecer. É uma paz que não é tranquilidade. É uma paz que devolve a segurança. Aquele que recebe esta paz se sente seguro. É uma paz que pode passar por transições, por momentos de crise, momentos de caos. E é esta paz que o Senhor deseja, esta paz da ressurreição. É a paz que segura, que abarca todas as coisas. Esta é a paz que nós devemos buscar. É a paz que não nos tira as preocupações. É uma paz que não é ilusória. É uma paz que não é utopia. É uma paz que não acaba com os nossos problemas, que não acaba com as nossas dores. É uma paz que invade e ultrapassa todos os medos, que vence todas as dúvidas. É a paz que vem da ressurreição. Esta deve ser a nossa busca. O grande sinal de que estamos no caminho da conversão é este: encontramos a segurança, de tal forma que venha o que vier, nós sabemos que a rocha onde estamos alicerçados não se move e não se moverá, porque o Senhor é a minha rocha. É Ele que sustenta os meus passos. Como nos diz o Salmo, esperei ansiosamente o Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele ouviu meu grito. Colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Essa rocha não se mexe. É a paz que vem do Senhor. Não é nenhum estado de tranquilidade, mas é um estado de confiança. Confiança baseada na espera de quem reconhece de que Deus está aqui.
Os santos mártires e muitos mártires passaram por isso. E talvez este seja o sinal, o grande sinal externo da presença do Senhor. Por exemplo, Santa Inês. Não sei se vocês conhecem a história de Santa Inês. Santa Inês, uma pequena jovem, morreu com, se não me engano, 13 anos. Ela carregava uma certeza tão grande do Senhor que ela recebeu uma primeira vez uma sentença de morte pela fogueira. Ela foi jogada ao fogo. Nenhuma chama foi capaz de tocá-la. Ela não teve medo. Ela estava segura. Depois, com raiva, precisaram meter-lhe a espada na garganta para decapitá-la. Ou então a vida de São Maximiliano Maria Kolbe, que se entregou para morrer no lugar de um pai de família nos campos de concentração. Foi condenado a morrer de fome, de frio, confinado numa cela, uma cela escura, sem água, junto com outros prisioneiros nos campos de concentração. Relatos dizem que o santo liderou orações e cânticos marianos durante 2 semanas. Eles já estavam magros, eles já passavam fome, eles já vinham sendo mantidos sob tortura, sob regime de tortura. Eles já estavam num estado deplorável. Ficaram mais ainda sem comer, sem beber, no frio, nus. E resistiram ainda mais 2 semanas, rezando. Ele precisou, para liberar o espaço, precisaram dar nele uma injeção letal, porque senão ele não morreria. Por quê? Porque esse homem era envolvido da paz do ressuscitado. Podia passar horas ali, ainda mais dias, cantando, louvando ao Senhor. Histórias como estas nós temos aos montes de grandes santos. Para nós entendermos que é esta paz que nós precisamos buscar, esta paz que esses grandes santos recebem. É esta paz que faz com que Pedro exalte o Senhor numa das mais belas pregações dos Atos dos Apóstolos. Ele prega, leva muitos ao verdadeiro arrependimento. É esta paz que Pedro prega, aquele que conheceu o Senhor, de quem passou pela negação, foi encontrado, a paz de quem provou da misericórdia e agora não tem medo de falar porque ele sabe que o Senhor é a sua própria justiça. E nós vimos isso na primeira leitura. Pedro que não está mais escondido, Pedro que não está mais com medo, Pedro que não está mais tentando se proteger, agora ele está ali de pé, diante de um povo que tinha autoridade para matá-lo, e ele proclama: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Isso não é coragem humana. Isso não é fruto de um temperamento forte. Não é porque Pedro era audacioso pelo seu temperamento, não. Isso é paz da ressurreição. É a segurança de quem já não vive apoiado em si mesmo, mas em Deus. Pedro agora não se defende mais. Ele não tenta controlar mais nada. Ele não tenta mais salvar a Deus. Agora ele entende, é Deus quem me sustenta. No Evangelho, voltando para o Evangelho, nós vemos a mesma coisa. Os discípulos que estão reunidos, estão confusos, estão com medo, tentando entender tudo aquilo. Jesus aparece no meio deles e não começa explicando, não começa cobrando, não começa corrigindo. Ele começa apenas com uma palavra: a paz esteja convosco. Porque antes de entender, antes de anunciar, antes de agir, é preciso que eles recebam a paz. E aqui está algo muito sério para nós. Muitos querem anunciar sem ter paz. Muitos querem evangelizar
sem ter sido alcançados por essa paz. Eu preciso buscar esta paz. Muitos querem falar de Deus, mas ainda não estão dominados pela paz, mas pelo medo, pela insegurança, pela dúvida. E por isso não se sustentam. Porque só sustenta a missão quem recebeu a paz da ressurreição. E vejam, Jesus mostra as chagas, ou seja, a paz que ele dá não ignora a cruz. A paz, ela nasce da cruz. É uma paz ferida, é uma paz que passou pela morte, é uma paz que conhece a dor e por isso essa paz não se quebra. E então, somente depois de dar a paz, ele abre a inteligência daqueles homens para que eles possam compreender as Escrituras. Primeiro a paz, depois a compreensão e depois a missão. Vós sereis testemunhas disso. Testemunha não é quem sabe falar. Testemunha é quem foi transformado. Pedro não convence ninguém porque fala bem. Pedro convence porque ele está sustentado por uma paz que o mundo não pode dar. Os mártires não impressionam pela coragem exterior, mas pela paz interior que não se explica. E nós, queridos irmãos, nós queremos uma fé que nos poupe da cruz, uma fé que resolva nossos problemas, uma fé que nos dê tranquilidade. Mas Cristo não promete isso, ele promete paz. E paz verdadeira é paz que entra no caos e não se perde. É paz que atravessa a dor e não se quebra. É paz que sustenta a alma mesmo quando tudo ao redor desmorona. É esta a paz da ressurreição. E aqui está a pergunta que fica. Eu já recebi essa paz? A quem eu estou tentando sustentar? A minha imagem? A mim mesmo? Porque enquanto eu sustentar em mim a minha própria imagem, a minha própria vida, eu vou continuar com medo. Enquanto eu tentar me sustentar, eu vou tentar me proteger. E se eu tento me proteger, eu perco Cristo. Mas quando eu deixar Cristo me encontrar, eu serei protegido por Ele. Quando eu permitir que Ele entre no meio da minha confusão, da minha dúvida, da minha fraqueza, então pouco a pouco essa paz começa a nascer. Porque eu estou seguro nas tuas mãos. E quando essa paz nasce, não importa mais o que venha. Porque a minha segurança já não está mais nas circunstâncias, não está em mim, está em Deus. E quem está em Deus não volta atrás. Busca esta paz. É esta paz da ressurreição que nós precisamos buscar. Amém.